E aí, amiguinhos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Ó, é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente tá indo lá no Alagadiço, vocês vão adorar o programa de hoje, depois da vinheta. Mas antes, eu quero agradecer a Dinho Gomes. Gente, olha que coisa mais linda. É sério. Ó, você quer um desse? É muito, muito bonito. É sério. Uma das coisas que o canal Cangaço da Literatura ganhou, que eu mais gostei, não que eu não tenha gostado dos outros, obviamente, mas ó, se você quer um desse aqui, tem esse número que tá aparecendo, ó, tá aparecendo aqui, e você entra em contato diretamente com o Dinho e ele manda para você pelo correio, numa caixinha toda organizada, tudo bonitinho. Dinho, muito obrigado, e é isso, espero que venda muito, valorize a nossa cultura. Você que está aí assistindo, valorize a nossa cultura. E também vamos fazer o seguinte, não deixe de se inscrever aqui no canal Cangaço na Literatura. Você está aqui assistindo o vídeo, você não precisa sair do vídeo, vamos ajudar a chegar a 100 mil esse ano. Você vai lá, ó, clica, inscrever-se. Aí você se inscreve no vídeo, não é só no vídeo, é no canal de um modo geral. E além de se inscrever, você também futuramente vai estar concorrendo a prêmios. E se você não for inscrito, por mais que eu faça a divulgação do sorteio, se você não for inscrito, você não vai ganhar. Só ganha inscrito. Valeu, um abraço, um beijo e feliz Páscoa para vocês. Então, amigos do Cangaço na Literatura, viemos hoje aqui à cidade, podemos dizer assim, porque está tão grande que a gente entra, tem gente que acha que é cidade, que é aqui no Alagadiço, povoado, né, de Frei Paulo. E eu tenho uma felicidade muito grande porque desde que eu me entendo com gente com relação ao estudo do cangaço, que por morar perto em Itabaiana, sempre tive esse fascínio aqui pela região, por todos os acontecimentos com relação ao cangaço e principalmente pelas 4 vindas de Lampião e a estadia de Zé Baiano aqui. E eu estou na presença aqui de Antônio Porfírio, que também aprendi a admirar, a gente já se conhece aí há uma porrada de anos e tem uma coisa também interessante que a gente também não só conhecer a pessoa, mas também conhecer através dos livros, que eu conheço sua obra literária e todo o trabalho aqui na região de levantamento, de trabalho cultural na região do Alagadiço. E a gente... Porfírio, muito obrigado. Eu só vejo você dando entrevista aí TV Sergipe, inclusive hoje, uma entrevista de 2007, acho que foi na TV APRP ou foi TV Sergipe, tem um trechinho da chamada e o pessoal está compartilhando, até um amigo nosso, Juarez do Correio lá de Itabaiana, compartilhou. Ele estava sentado ali na estante, eu comecei a ouvir sua voz, eu disse, gente, o que é isso? Aí ele olhou no celular e coincidentemente a gente estava aqui, a gente vê muita entrevista e o pessoal cobra muito. Porque hoje o programa no Cangaço na Literatura mais visto é sobre Alagadiço, é sobre Zé Baiano, está com 506 mil visualizações, meio milhão, mais de meio milhão. E o pessoal nos comentários está lá, não vai entrevistar Porfírio não, não vai entrevistar porque já associa o Zé Baiano a você por causa daqui do museu. Então assim, Porfírio, a gente começar a nossa conversa assim, Zé Baiano, assim, você tem descendência dentro dos acontecimentos assim, direto da história familiar e o que é Zé Baiano mesmo para aqui, para essa região? Bom, quero primeiro aqui agradecer suas palavras, Robério, e dizer que também você está fazendo um papel importante na história do cangaço, na temática. Parabéns pelo seu trabalho, dizer que fico feliz em saber 500 mil, né? 500 mil. 500 mil, isso aí é importante, mostra que é um trabalho sério e quero agradecer e fique à vontade aqui no Museu do Cangaço do Povoado Alagadiço. Bom, a sua pergunta, eu fazia isso também quando eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe foi que primeiro me falou sobre a história. Oh, seu tio matou Zé Baiano. Quem é seu tio? Meu tio Pedro Guedes. Pedro Guedes. Pedro Guedes. E eu ficava, quem é esse Zé Baiano? Olha o cangaceiro de Lampião. E aí eu fiquei, desde pequeno, veio às minhas mãos um cordel de Manuel de Almeida. Zé Baiano, Vida e Morte de Zé Baiano. Manuel de Almeida Filho. Manuel de Almeida Filho. E aí eu li
pequeno e fiquei interessado em saber um pouco mais dessa história, né? Por que que Alagadiço não estava no circuito, né, da literatura do cangaço? Tinha, mas era citação pequena. Quando falar de Zé Baiano, aí morreu na Alagadiço. Morreu em Alagadiço. Era. E aí, Capela estava pujante na história do cangaço, né? Lampião foi lá, trocou tiro na igreja, aquela coisa Foi pro cinema. Foi pro cinema. É. Mas lá tinha um detalhe. Ah. Zósimo Lima registrou. E nossa história precisava ser registrada. Por quê, Robério? Porque uma geração se comunica com outra geração através do escrito. Perfeito. Positivado, senão morre o assunto. Uma geração vem, outra vem, e aí a história, mesmo passando de oral um para o outro, mas se não tiver escrito a história, né? E aí surgiu o Porfírio. Vou pegar essa história e trazer a lume, que não passava dessa região, e alguns livros, como Joaquim Góes citava, né? Mas de uma forma Antônio de Chiquinha. E é Antônio de Chiquinho. De seu filho, seu Francisco. Né? Eu tive de corrigir isso aí. Perfeito. Né? Então o que acontece? E aí, visto isso, eu fui trabalhar, fui fazer um projeto, né? E fiz um encontro cultural já nesse enfoque. Divulgar Alagadiço. 2007. 2007. O projeto era um livro, depois, o museu e o memorial. Mas a sua pergunta, por que Zé Baiano? Zé Baiano não é de Alagadiço, é de Xorroxó. E veio se instalar nessa região aqui. E aqui, no primeiro momento, eu fui descobrir por que Lampião veio 4 vezes em Alagadiço. Tinha um motivo, né? Além de vir 4 vezes, deixou, né, Curisco. A filha de Curisco foi criada aqui. Seu Joãozinho. Seu Joãozinho, marido do Carmo. Foi. Mas, na verdade, não é bem Joãozinho que criou. Foi a mãe de Joãozinho, a matriarca, Dona Rego. Dona Rego foi criou a filha de Curisco, Perfeito. marido do Carmo. E tudo isso e aí... viva ainda, mora em Salvador. Mora em Salvador. Veio aqui para o Encontro Cultural. Veio com Silvio Bulhões, e aí a outra irmã. E aí me interessava por que Lampião teve 4 vezes em Alagadiço. E por quê? E deixou um subgrupo, o Zé Baiano, a fera de Xorroxó aqui. E ainda mais a filha de Curisco criada aqui. Tudo isso aí ficava, né, na minha pergunta, por que tanta coisa aqui do banditismo rural nesse povoado? Lampião teve 4 vezes, repito, a filha de Curisco foi criada aqui, e Zé Baiano, subgrupo aqui, nessa redondeza aqui, que era a jurisdição de Zé Baiano. O reinado dele. O reinado. Alagadiço, Pião, Carira, Paripiranga, Macambira, Ribeiró, Glória, né? Tudo isso. Pronto. Mas a pergunta que tem de ser feita é essa. Por que Zé Baiano veio parar aqui? Ninguém cai do céu. Tem um motivo, né? A causa tem um motivo. A origem, né? A finalidade. Se para saber da finalidade, você perguntar pela causa, né? Verdade. E aí eu comecei a estudar a causa, né? E aí fui estudar. Em 29, quando Lampião, Corrido do Norte, que a gente chama aqui é o Norte. Qual é o Norte? Alagoas, Pernambuco, né? A Paraíba. A gente aqui, Alagadiço, chama o Norte. Ele veio Corrido do Norte e se instalou na fazenda lá, em Corrijaramantaia. Lá do Dr. Herônimo de Carvalho, de Antônio Cacheiro. Em 29, aquela foto que Dr. Herônimo tira, tradicional, Lampião até com uma feição, né? A pele mais escura, do sofrimento, do sol. Ali foi corrido, ele estava corrido. E ali, o Antônio Cacheiro, que é o pai do Dr. Eronildes, apresentou ao filho, que era, né, um tenente do exército. E médico. Apresentou ele e ele bateu aquela foto tradicional. Dali surge um acordo, um pacto interessante. O pacto surge ali, de não agressão às fazendas dos amigos,
ligado a Antônio Cacheiro. E doutor Eronildes não podia, foi um pacto tácito. Não foi positivado, não foi legitimado. Por quê? Porque Eronildes ainda não era uma autoridade, né, constituída politicamente. Ele ainda deveria se tornar. Mas interessante, pouco a gente sabe, Robério, que em 30, na Revolução de Getúlio Vargas, quem assume aqui como intendente? Uma junta militar. Uma junta militar. E doutor Eronildes fez parte como principal dos 3 que assumiram rapidamente. Perfeito. Perfeito, né? Perfeito. Então o doutor Eronildes assume, aí o que acontece? 29, na Fazenda, em 30, ele bota o plano em ação. O plano em ação de não agressão, de Lampião não agressão às terras dos amigos. E contrapartida, né, ele também não botava volante, o militar, para perseguir Lampião nas terras de Sergipe. E esse acordo, o que tem a ver com Alagadiço? Nesse acordo, não se faz um acordo sem ouvir as autoridades dos municípios. Concorda? Uhum. Convocou quem? O deputado Napoleão Emídio da Costa, o deputado de Frei Paulo. Napoleão foi para o palácio. O acordo não foi na Praça de Lampião, obviamente. Não. Um assunto discreto, né? Lá de sua terra também foi, Antônio Eudória, que era o prefeito. Dorinha. Entendeu? Prefeito de Itabaiana. E aí o que acontece? Napoleão Emídio foi, e numa conversa reservada entre o governador, né, da junta militar, perguntou a quem confiaria nessa região de uns amigos do norte de Lampião. Aí o deputado lembrou que em Alagadiço a cunhada dele morava aqui, Dona Rego. De quem? Cunhado de quem? Do Napoleão Emídio da Napoleão Costa. Emídio. Do deputado. Hum. Ele disse, governador, eu tenho lá em Alagadiço minha cunhada, Dona Rego, que gosta de prestígio e tem muitos amigos lá, que com certeza vai estar tranquilo lá. Por quê? Tinha de trazer Zé Baiano para cá. Porque Zé Baiano já era insustentável ele estar com Lampião devido à morte de Lídia. Então Maria Bonita não gostou, Dadá não gostou e Lampião gostava muito dele, porque ele era fiel, destemido. Um cabra fiel. Mas a situação de convívio entre eles ficou um pouco complicado. Lampião gostava dele, mas criou um clima desagradável. Claro. E aí Lampião, para não machucar o amigo, pediu que ele ficasse nessa região, a pretexto até que Lampião estava descentralizando o bando, o subgrupo, Curisco na região, Zé Baiano e outro, Zé Serano, que era uma empresa, Moreno, estava noutra. etc, Angelo etc, Roque ficou né? aqui com a Bahia. Na verdade era uma empresa Cangaço S.A. SA, né? Por isso que você faz um papel importante, Roberto, é estudar É estudar. a fundo, que ainda tem muita coisa a trazer a lume, certo? Essa história aí de Eronildes aí, desse pacto, Primeira vez está sendo registrado. eu vou colocar no livro do Zé Baiano. Primeira vez. Vou colocar. Aí o que acontece? Ele, Sim, o Napoleão, né, chamou Dona Rego e perguntou a Dona Rego quem eram as pessoas de confiança para dar apoio a Zé Baiano e o subgrupo dele. Dona Rego tenho Pedro Guedes e Antônio Chiquinho. Pronto. Né? Antônio Chiquinho e Pedro Guedes, pessoas de confiança. Aí. Conhecidas. Viu o início? A finalidade de se buscar a causa. Perfeito. Né? Toda finalidade tem uma origem. Você não pergunte pela finalidade, pergunte pela causa. Essa é a minha tese. Então, Zé Baiano. E aí o que acontece? Só para lembrar bem desse pacto, o Coronel João Sá, na Bahia, foi para lá. Fez parte desse pacto. Por quê? O João Maria também, né? A esposa de João Maria é minha prima. Pois é, fez parte. Aí você pergunta, mas Porfírio, Serra Negra. Bahia,
Meu amigo, Bahia, tudo Sergipe. essa parte aqui tem mais a ver com Sergipe, com a própria Bahia. Com certeza. Você tira aí exemplo do João Alves, o hospital, né? Recebe mais pessoas dessa região. Afinidade, esse limite aqui, inclusive, um trabalho do Dr. Francisco Hollenberg, Ivo do Prado, que as nossas terras iam mais além. A da Itabaiana Grande, Grande e até Paripiranga. Pois é. Era. Então, olha, Coronel João Sá. João Sá, tudo era Sergipe. Era Sergipe. No mapa, Ivo do Prado fez um trabalho excelente. E eu até repito, Francisco Hollenberg também trouxe a lume pouco tempo, quando era senador da República. Então aí prova que há muito a ver as terras vizinhas com Sergipe. Perfeito. Dito isso, meu amigo Robério, então o pacto foi feito, foi assinado e selado. Não agressão. É tanto, só para dar um pulo aí na história, quando o Lampião foi morto aqui, Dr. Eronildes não sabia, porque Getúlio Vargas sabia que existia. Então o que acontece? Quando o Dr. Eronildes soube, só foi mandar uma expedição para constatar aquilo que tinha ocorrido. Eronildes estava na capital da República, quando recebeu ele foi, surpresa, e porque mandou uma invadiram, expedição. Apesar de ser volante, mas quem matou lá não foi volante. Foi o militarismo, Tenente João Bezerra. E Alagoas. De Alagoas. Porque a Volante volante foi criado, né, de um certo ponto, que ela podia passar limites. Até certo tempo não podia atravessar. Depois eles passaram. Porque tinha aqui perseguição, por exemplo. Você não podia. Estava acontecendo tinha acontecido ali no outro estado, ele não podia ir até lá. Era mandada a tropa do mesmo estado. Mas quando vinha em perseguição, ele podia atravessar. E foi aí onde foi o argumento até do próprio João Bezerra dizer, não, nós estávamos já em perseguição, estava E também ele estava ali como militar, ele não era volante. Não. Já tinha uma característica mais complicada para estar em outro estado. Era. Por isso que usava esse argumento em uma perseguição. Porque a volante foi criada para quebrar, né, de certa forma, essa questão do protocolo. Do protocolo. Mas o fato que eu vou trazer a lume é a questão do Zé Baiano, certo? Voltando aí. Então, foi assinado esse pacto. Por isso que Zé Baiano veio aqui para a redondeza do povoado Alagadiço, município de Frei Paulo, que fica quase 80 quilômetros da capital, que é 74 mais 8, né, de Aracaju. Então, Porfírio, então o Zé Baiano ele se instala aqui na região. E existem duas coisas interessantes assim que sempre eu tive dúvida, que já é um pouquinho mais pessoal com relação a Zé Baiano. A primeira dos 3 companheiros de Zé Baiano que estavam no momento lá da morte dele, qual foi o que chegou assim de última hora na prorrogação? Foi Chico Peste ou Arcelino? Porque eram 3, Zé Baiano 2. Certo. E os 6 que se reuniram tinham certeza que eram 3. Certo. É tanto que foram 6, que um segurava, o outro atacava, isso aí está na história. E chegando lá, na lagoa, se não me engano, foram de 3 em 3 e foram lá. Certo. Chegando lá, encontraram 4. Certo. Tinha um que tinha chegado. Arcelino das Purgas. O Arcelino das Purgas. Daqui pertinho. Aqui de Carira. De Carira. Pronto. Não perto era da Fazenda São João. Chico Peste já fazia parte. Já fazia parte. E Demudado, que já era ali Poço Redondo, fazia parte. Demudado era de Poço Redondo. Inclusive tem até uma história que Dadá com Curisco passou lá pela casa de Arcelino e a mãe de Arcelino, Zé Baiano levou meu filho, inclusive no livro de Dadá, Curisco e Dadá, Gente de Lampião de Amauri, toca um pouquinho, fala nessa questão, assim, alguns livros eles citam Chico Peste e outro Arcelino, então não tem dúvida. Não é Arcelino da Purgas. Você já teve lá, você conheceu? Não, isso a gente ouviu isso, né? Eu vou usar uma expressão sertaneja, a gente criou os dentes nisso aí. Então. A gente criou os dentes, então né? Não tem dúvida. Vou usar expressão sertaneja, não tem dúvida. Não tem dúvida. Desde pequeno que eu ouço isso aí. De meu pai, meu avô, meu bisavô. Uma última pergunta do Zé Baiano que a gente vai, pra gente chegar aqui no museu, que é uma parte que eu acho muito interessante. Lampião e Zé Sereno,
eles chegaram a articular uma vingança, um ataque ao alagadiço após a morte de Zé Baiano. Você acredita piamente que a roncadeira foi o que impediu a chegada de Lampião aqui? Bom, repare bem, a gente sabe dessa história, o Dadá, a mulher de Corisco. Um dos 6, né, se encontrou com o Dadá, certo? Especificamente Tom Chiquinho. Se encontrou com ela tempos depois, na década de 60. E ela disse, olha, Tony, a gente não foi para Alagadiço, o Lampião não foi. E ele usou a expressão, não ia sobrar nem menino de 9 meses. Eita porra. Não ia sobrar menino de 9 meses. Foi na Lagoa Nova, rezou o ofício Nossa Senhora da Conceição. E na hora ele disse, agora vou invadir Alagadiço, vai sobrar menino de 9 meses. E aí, Labareda, Anjo Roque, disse para ele, compadre, o senhor está sabendo da ronqueira? Aliás, não usou essa expressão Canhão. ronqueira. O canhão. Ronqueira a gente usa aqui. Que é o, Né? que é o popular daqui, né? Aí Maria Bonita disse, Virgulino, tem uma ronqueira lá em Alagadiço, um canhão, que pela história cabe um menino de coca dentro. Quem estava lá? E aí, Corisco veio também. O grupo Corisco estava junto para invadir aqui Alagadiço. Quem estava lá, ouviu, foi Dadá. E contou isso na década de 60, esse registro. Relativamente. Pronto. E aí, se prepararam. Quando ouviu isso, soube que aqui já tinha uma volante. De E Antônio doutor Chiquinho. Eunito Carvalho oficializou. De Antônio Chiquinho. De Antônio Chiquinho. Pedro Guedes Chiquinho. E mais uns familiares. Os 6 estavam lá, menos um que morreu, né? Toninho morreu de coração logo. Foi mesmo. Foi, logo infartou. Por isso que naquela lista da volante, que inclusive acho que tem no seu, não sei se tem no seu livro, da história de Frei Paulo, é na história de Zé Baiano e Alagadiço, ele não consta. Ele não consta porque ele morreu. Interessante. Infartou, né? A pressão do coração, então ele não consta. Então o que acontece? Essa volante, ele tinha conhecimento, e lá disse não. Lampião pensou, Lampião era um guerrilheiro. Guerrilheiro, ele não vai para perder não. É ataque repetindo. É o Blitzkrieg. Então ele é um guerrilheiro, ele não vai em campo aberto. Ele sabia que a Alagadiço estava cheia de trincheira, tá lá, cartão Chiquinho até hoje. Com as torneiras. As trincheiras lá. É, as torneiras, os As buracos, torneiras, né? os buracos, As entendeu? trincheiras que fizeram Entendeu? foi os buracos ao Pô, redor do chão. toda Alagadiço, não é só aquela casa não, porque preservou a mesmo? cartão Chiquinho. Então ele pensou e disse, mas eu volto ainda. E seguiu para Carira. E em 38, todo mundo já sabe o resultado. Pimba. Entendeu? E Então nunca Alagadiço, atacou. por pouco, ia morrer, ia matar. Porque estava armado aqui. Ele estava armado. Por quê? Que Lampião, ouvindo essa história, né? E é o que acontece? Numa guerra se ganha com engodo, com a mentira. E a estratégia do grupo de Alagadiço foi correta. Tinha um canhão sem ter uma ronqueira. Entendeu? Se você olhar para a ronqueira, você vai rir. Mas foi essa ronqueira que levou Alagadiço de uma tragédia. Tá entendendo? Então, são fatos históricos que a gente tem que homenagear muito essa ronqueira. Né? Eu já vi ela Você aí. viu? Vi. Quem olha, começa a rir. Mas foi essa ronqueira. Ela era usada muitas vezes para festividades. Pra aqui festividade. enchiam de pólvora, Entendeu? queimava embaixo E e... ali tem um detalhe interessante, É. Roberto. Tem um detalhe. Aquele, né, como diz, uns canhãozinhos, outra ronqueira, né? Mas não cabia uma Meu criança. tio, no desespero, foi lá na usina Pinheiro, Lá usina no... Pinheiro, e pediu o Zezé do Pinheiro, que é irmão do doutor Augusto Franco. Né? Augusto Franco, pai do doutor Albano Franco. Todos já foram governador do estado. E pediu a Zezé do Pinheiro, né, uma proteção, que podia, de armamento. Aqui. Ele disse, tem 2 canhões aqui. Tem esse pequeno e tem esse grande. E o grande não tinha como trazer. E o grande era um canhão de Era verdade. um canhão dos holandeses antigos. Aí disseram... Traga aqui, pode trazer. Vou aqui, pegar eu vivi a aqui, ronqueira, ó. bota ela A aqui, ronqueira vai. aí, ó. Traga ela aqui. Ai, Olha aí a Ó. ronqueira aí. Ó.
Como era o funcionamento dela? Vá, ele tá me explicando lá. Ó. Como era? Vai, pode falar. O pessoal na época, né, os mais velhos aqui do povoado, enchia de prova e barro, né, e papel, socava, né. Quando terminava aqui de encher, eles ponhavam aqui um canudinho aqui, um paviozinho de prova. Tem aqui, Aqui, ó, o buraquinho. Faziam um paviozinho aqui de papel de prova. Aí eles tocavam fogo, aí quando explodia, os cangaceiros de longe achavam que era um canhão. Inteligência, né? Então, Porfírio, esse aqui, obrigado. Esse aqui é o original. O que salvou a Alagadiço. Para a geração de hoje, não tem muita importância, mas para a geração da minha mãe, falar muito da ronqueira. Ah, é muito conhecida a história. A ronqueira de Alagadiço, a ronqueira. Gente, numa guerra, se ganha com estratégia. Isso se foi uma das grandes. Com engodo, com mentira. Entendeu? E aqui salvou Alagadiço. E aí Lampião terminou. Mas isso aqui é realmente o quê, Porfírio? Assim, de fato, o que é? Qual é a função dele? Rapaz, se você botar pólvora, botar o pavio aqui, encher de pólvora aqui, não fique na frente não. Já foi testado aqui. É um barulho. É um barulho. É um tiro. E o pior não é nada, que explodir aqui... Teve um menino aqui que quase perdia a cabeça. Porque ele ficou, né, perto e não tirou, e um dia a gente vai testar. Rapaz, eu quero vir pra filmar. Quem é bom, um dia a gente testa isso aqui. Vamos testar um dia? Né? A gente testa ali, ó. Quem testou aqui foi o Messias da Bananeira, rapaz. Messias da Bananeira. Vicente das Bananeiras, maior tranquilidade. Vamos ver se ele tava brincando. Espero que... esse negócio, quando você fala, já instiga. O pessoal que está assistindo vai dizer, rapaz, teste mesmo. O pessoal quer ver a bagaceira. E é um fator histórico, que assim, é muito, muito interessante, assim, claro que a história de Zé Baiano é uma construção. Eu estou tentando entender toda a história, venho estudando muito Zé Baiano, quero lançar a biografia do Zé Baiano, assim como eu lancei a biografia do Volta Seca, que já vou lhe presentear. Obrigado. Aí já ganhou, tá vendo? Aí, ó. A história do Volta Seca. Está aqui no acervo do Museu do Cangaço. Depois vamos falar um pouco do museu, né? Vamos começar a falar do museu. E aí então, em 2005, tiveram a ideia aqui da exumação, não de Zé Baiano só, mas foram 4 enterrados lá. Porque... Pode jogar aí, pode jogar. Foram 4 que foram enterrados lá. E aí o que o pessoal sempre fala, onde mataram o Zé Baiano, onde mataram o Zé Baiano. E outra coisa também, o memorial, o pessoal sempre tece certas críticas, dizendo como é que você faz um negócio para homenagear bandido. E aí eu sempre defendo de uma forma inteligente e que eu disse, olha, vocês vão até lá, depois que quando tiver a placa, e vocês vão ver que quem está sendo homenageado como herói lá são os 6 que deram cobro. De onde foi que surgiu essa ideia de construir esse memorial lá? Vá? Bom, Roberto, desde pequeno, uma vez, essa história que minha mãe me falava, né? Olha, tio Pedro fez parte que eliminou o bando de Zé Baiano, né? Cangaceiro de Lampião. E uma vez eu pequeno, no caminhão de Zé Alves, menino gosta de subir em caminhão, né? Não tinha nada aqui a ver para subir em caminhão, mas eu fui nesse dia, estava aqui em Alagadiço, subi no caminhão e ele foi pro lado de lá. Eu não sei se foi entregar lenha. E aí passou no local e disse, olha, aqui é o lugar onde mataram o Zé Baiano. E na época, não é como hoje não, tinha... Né? Mato. Tinha mato, arbustos, né? Tinha vários... Como um pouquinho antes tem, né? Uma mata ainda do lado de cá. Aí ficou aquela história no meu pensamento. Claro. E aí, por sua vez, quando eu tinha na faixa de 7 anos, nesse mesmo período aí, estava na praça ali, eu vinha passar minhas férias aqui, saí de Frei Paulo e vinha pra cá. Tony Chiquinho, e tenho certeza, Tony Chiquinho não era tirar muita prosa com criança. E me chamou, eu estava no mercado, que ali na pracinha tinha um mercado. O mercado no centro? O mercado a gente chama talho de carne. Talho de carne. E ele gritou, ô menino, com uma voz rouca e grossa, ô menino, vem aqui. Aí eu, o que o senhor Tony quer comigo? Fiquei, né? Aí eu fui. Quando chegou lá,
Vem aqui que eu quero mostrar um negócio a você. Os pertences de Zé Baiano. Chapéu. Olha, vou revelar aqui. O chapéu de Zé Baiano não é essa cor de couro de boi que todo mundo pensa. Era escuro? Não. Meio verdeado. Meio verdeado. Meio limo. Era. Pra mim era... Ou era pele de veado. E podia ser por causa da chuva. Ou seja, era meio gasto. verdeado. Gasto. Era uma qualidade fina. Entendi. Não era esse chapéu de couro, ó. Eu peguei. E uma coisa, uma tese é essa. Esse chapéu de couro que a gente vê, grosseiro, que vende, não tem nada a ver com aquele chapéu. O chapéu é de qualidade. Apesar daquela aba todinha. Mas tinha uma qualidade Tinha uma artesanal. qualidade, você pegar ele, não era grosseiro não, duro não era couro duro não. Era Entendi. um couro trabalhado, entendeu? Eu peguei. É aquele mesmo material que apareceu na revista Noite Ilustrada, que tem os 6 com material. Aquele material. Pronto, é aquele chapéu. Aquele chapéu que acho que é Tony que tá segurando ele É, aqui. aquele chapéu, você vê que ele tem uma tendência, não é uma... Entendeu? Você viu aí? Eu nem estava me associando. Mas tá... Eu vi. Tá bom. Eu vi o material. Que realmente tava agora com ele. Eu me lembro, eu disse, rapaz, será que o Chiquinho tinha uma visão espiritual? Tava procurando o menino certo na hora certa para ver as coisas. Pra tu ver, né? É, e eu fiquei com aquilo lá na memória, né? Ou aquilo que ativou você para se interessar mais. Não, foi um conjunto. Um conjunto. Conjunto. Mas aquilo é importante, aquele momento conjunto, é importante. Um conjunto, né? E o principal motivo é resgatar a história do povoado. Eu que sei. estava, de certa forma, não estava no circuito da literatura como Capela, né? Fez parte e está fazendo parte. Alagadiço tinha por merecer, que Alagadiço, repito, Lampião teve 4 vezes, matou um primo nosso aqui na praça, Finado Moisés. Aí uma história à parte. Cazuza Paulo era casado com uma parente nossa. Não era parente, era casado com uma parente nossa, que tinha um finado Moisés. E Cazuza Paulo tinha cometido um crime aqui em Alagadiço. E estava na penitenciária. E andou falando besteira que um dia que fosse solto, ia pegar um fuzil e ia esperar Lampião aqui para matar. Tinha gente que era ligado ao que ele matou, sem precisão, matou este homem no bar sem precisão, aproveitou o motivo e no ouvido de Lampião. Lampião veio certo para matar ele, ali na praça, onde tem o colégio. Mimi, o nome daquele colégio ali? Colégio Rural, né? Né? O Colégio Rural, a gente chamava Colégio Rural. E naquele colégio, bem de frente, morava Cazuza Paulo, onde hoje é o colégio. De frente não, no lugar hoje onde é o colégio, era a casa de Cazuza Paulo. É o colégio do Dr. Francisco Leite Neto. Dr. Francisco Leite Neto. É. Pronto, você vai lá e faz, entendeu? Ali era a casa de Cazuza Paulo. Aí Lampião da praça, né, avistou uma pessoa correndo, que tinha a mesma característica do pai, era o Moisés. Aí Lampião, pá, com o mosquitão, caiu, Zé Baiano foi lá e sangrou. Zé Baiano sangrou. E aí, seu Olívio Pereira, tio Pedro, você matou o homem errado. Aí ele deu, peste, já fiz, tá feito. Isso foi a semente lá dos entendimentos mais tarde. Quando botaram o punhal em Zé Baiano, lembrou? Você matou o finado Moisés. Então o que acontece? Lampião matou Moisés, deixou aqui... Moisés era o que, Cazuza Paulo? Filho. Filho. Filho, que parecia. Ele vinha para matar Cazuza. Cazuza Paulo. É teu parente não, né? Não é parente. É. Caraca, essa história eu sabia de Cazuza aqui, mas... Entendeu? Então o que acontece? É uma prova cabal que Lampião teve 4 vezes aqui, meu amigo. É verdade. 4 vezes. Lampião aqui tem 2 episódios. Um foi a mãe de Zequinha. A mãe de Zequinha estava na rede. Você conheceu hoje aqui o neto.
Se parece. O neto estava O aqui. neto. Os netos. São irmãos? Os netos. Ela estava na rede, o filho estava na rede, Zequia, que é o pai dos meninos aqui, Zequia, o filho, estava na rede, menino pequeno. E a mãe, né, com medo de Lampião, ela correu. Quando ela correu, ele pegou cipó, Tome. mandou ela voltar usando nomes impróprios. Volta, filha da... Vai cuidar do seu menino. Mas ela correu normal, com medo. Foi surpresa, né? Com medo. Aí correu, né? Esse foi um episódio. O outro episódio, que Lampião deixou marca aqui, que ficou profundo muito tempo, talvez, né? Igual não se compara, mas foi com a irmã de Donona Rego. Desculpe, a irmã de Donona, que tem duas Dononas, viu? Donona Rego é a mãe do seu Joãozinho Veneno. Então, é Donana ou Donona? Donona. Donana, a mulher de Antônio Chiquinho. Sim, e tem Donona também, Donona Rego, que chama Donona Rego, que é a mãe de Joãozinho a mãe Veneno. de Joãozinho. E a mulher de Antônio Chiquinho? Donona. Todas as duas são Donona? Todas as duas. Então tá errado ali, tá Donana. Joãozinho de Donana. Aí foi na grafia. Na grafia. Então o que é isso? Donona, ela, né, soube que a irmã dela estava sentada numa poça de lama que Lampião mandou. Maria Passos. Maria Passos, que é a irmã Donona. De Donona. E ela foi lá, ela não foi nem procurar Tio Chiquinho. Porque era esposa do Chiquinho, né? Foi lá reclamar e ele na hora obedeceu. Amigo de Antônio Chiquinho, amigo de se abraçar. Lampião. Lampião era amigo, ó. Tô dizendo a você. Não duvido não. Na fazenda Cachoeira, o pai de Euclides, que tem uma padaria aqui, e o pai daquele lá, menino, lá da Lagoa Nova, de Finelon, né? Finelon é o pai dos dois. Finelon viu, quando Lampião estava na fazenda Cachoeira para se preparar para vir para cá. Fazenda Cachoeira é onde? Aqui fica uns 3 quilômetros. Norte. Por lado do Batiquerê. Tem história do Batiquerê, viu? Eu sei. História nós vamos lá contar vamos um dia. Contar lá. Vamos contar lá. Aí o que acontece? Já sei a história aí. Antônio Chiquinho foi recepcionar o amigo dele. Olha só. Lampião. Quando Lampião viu de longe uma cabecinha, ele preparou os mosquetões para atirar. Aí Antônio Chiquinho levantou a mão e gritou. Lampião se abraçou, meu amigo, com Antônio Chiquinho de alegria. Antônio Chiquinho fornecia a comida para Lampião ou não? Claro. Ele tinha um comércio aí? Mas não vinha. Não. Quem bancava, aí que vem agora. Quem que bancava? O deputado, através de Donona Rego. Antônio Chiquinho dava os alimentos, os víveres, né? Joãozinho era muito novo ainda. E quem financiava? Donona Rego, mas o deputado. Donona tinha. E de onde é que um vem esse dinheiro? De onde é que vem esse dinheiro? Sei, dos passarinhos. Doutor Eronildes, né, pai? Muito. Tá entendendo agora? Muito. Por isso que aqui tem toda essa confiança. E Eronildes nunca escondeu que teve contato com o Lampião. Até a própria fotografia ele fazia questão de mostrar aos jornalistas. E para você ter uma ideia, Ranulfo Prata tem de fazer uma justiça a um assunto. Gessílio, da Fazenda São João, o esposo de Dona Helena. Gessílio, tem que botar isso na história que está passando despercebido. Gessílio, a esposa de Dona Helena, é irmã de Dona Marinete Rabelo. Dona Marinete Rabelo era casada com o homem que fundou Carira, Olímpico Rabelo. Olha só. Você vê, só tem autoridade, meu irmão, nessa história aí só. Seu Gessílio, dono da fazenda São João. Onde é Carira? Lá em Carira, vizinho às Pulgas. Vizinho às Pulgas. Seu Gessílio foi o cidadão que foi lá para a exumação dos cadáveres para dizer
ao médico legista de Aracaju quem era Zé Baiano pela falha do dente. Aquela falha do dente, era falha mesmo ou foi um dente de ouro que tiraram? Essa pergunta tá claro. Dente de ouro. Dente de ouro, meu irmão. Porque na verdade existe uma narrativa desse dente. Mas ele tinha falha. Tinha falha. Ele tinha falha e botou um pouco de dente de ouro. Mas a falha era que o dente era um pouco afastado. Aí ele, para amenizar, botou um dente de ouro. Mesmo assim não ficou completo. É tanto que Gessílio, repara lá como era feita a exumação. Quando pegou a cabeça, disse: isso aqui é Zé Baiano, é a falha do dente. Que o corpo de Zé Baiano estava lá por último e a cabeça estava por cima do corpo. Agora, por que chamou Gessílio? Porque Gessílio não tinha confiança em dizer que tio Pedro e Tom Chiquinho é isso aqui. Eu entendi. Tá entendendo? Tô entendendo. Então Gessílio foi que é isso aqui, ó. Gessílio não é citado. Gessílio não é tá citado. na história. Como o nome dele é Gessílio? Gessílio, agora vem. Gessílio, aí o que está? Seu Gessílio é esposo da Dona Helena da Fazenda São João. Seu Gessílio é que trazia os mantimentos de qualidade, perfume de Aracaju. Então ele conhecia. Pô, meu irmão, é da intimidade. Na hora que batesse o olho em Zé Eu Baiano. conversei com Dona Helena, morreu um dia desse, quase 100 anos de idade. Dona Helena, cadê seu amigo, Zé Baiano? Não, meu amigo era o chefe. Lampião, ela botou hierarquia. O amigo era Lampião. Botou hierarquia, entendeu? Boa. Danada. Ele tava no carro, você não foi testemunha? Né? Foi. Aí, tá testemunha, Mimi é testemunha. Eu disse: Dona Helena, cadê o amigo Zé Baiano? Não, meu amigo era o grande. Botou hierarquia na conversa. Então o entendeu? Zé Baiano teve duas exumações. Teve a de 36, finalzinho de junho. Por que duas? E a segunda sua em 2005. Agora eu queria entender tudo. Não, realmente. Aí, no caso, esse memorial que foi construído e existe lá, Certo. ele de fato, ele homenageia na placa a história e também os 6. Essa preocupação, repare bem, é trazer os fatos que aconteceram. Se aqui tivesse, em Alagadiço, passado Rui Barbosa, Silvio Romero, ia contar essa história. Mas nossa história foi essa. É Lampião e Zé Baiano. Com banditismo rural, um embate que houve, entendeu? Então, é uma história do Nordeste. O americano valoriza o faroeste. Western. Oeste. Então a gente tem aqui entender a nossa história. É entender. Eu até digo assim, você está falando, não, é entender nossa história. Não é venerar bandido, é estudar o banditismo. Tá aí a prova Gilberto Freire. Gilberto Freire. Você tem que estudar, né, o seu herói, né, o seu quião, o seu quintal, para depois conhecer Duque de Caxias, Tiradentes, mas você conhece a sua história. É como eu comecei a estudar Itabaiana para depois, quando sair pelo mundo, atrás da história do cangaço. E ali tem história. Itabaiana absurda. Quando eu me cansei, quando eu publiquei 14 livros sobre Itabaiana. Depois do 14º livro, aí eu já comecei, entrei pelo cangaço e vai embora. E aqui tem fatos que não está registrado. Zé Rufino perdeu um soldado lá nos Guedes. Onde foi o encontro de Zé Rufino e Zé Baiano? Lá o primeiro encontro foi nas Três Cancelas. Onde é? As Três Cancelas é uma região que hoje acho que não tem as Três Cancelas mais, mas são duas pistas, né? Duas, né? Duas cancelas, mas no passado era 3 mil. Eram duas estradas, né? Que antigamente tinha 3. Hoje Mimi está provando que tem 2, né? E ficou conhecido o lugar para os antepassados com 3 cancelas. Ali foi o primeiro embate entre o grupo de Zé Baiano com Zé Rufino. Quando eles desceram lá para onde tem, eu não sei a quantidade de um buzeiro no pé de Munungus, parece que são 8 ou 12, quantos? 8 pés de Munungus, teve o segundo embate. No mesmo dia? No mesmo dia. Ele saiu correndo. E quando foi mais na frente, Zé Baiano já teve mais vantagem. Onde tem um pé de barriga lá,
no algodãozinho, que dá uma seda. A barriguda, é? É, a barriguda dá uma seda. É, dá uma seda, já vi. Dá uma seda. E ali foi o que aconteceu. Houve o tiroteio e aí Zé Rufino perdeu um soldado. Né? Aí vou dizer, quando é que ele trouxe soldado? E aí seguiram em frente. Zé Bando foi para a Toca da Onça. Lá é desvantagem para Zé Rufino. Só Zé uma Rufino entrada. já come ferido. Eu só tenho uma Já entrada. come ferido. Voltou e aí botou o soldado lá na casa ali que era do meu tio-avô, né? Tio Benício. Ficou estendido ali, de frente à casa do tio Benício. Ali hoje você vai ter lá. Ficou ali, a guarnição veio para recolher o soldado e ele voltou com a promessa, né? De vir pegar Zé Baiano. Não pegou, mas levou o Chiquinho. Tá vendo essa história agora? Levou o Chiquinho preso. Foi a terceira prisão de Antônio Chiquinho. Foi. Pra Carira. Pra Carira. E de lá estavam armando para levar ele para Salvador. Para executar. Para executar. Executar. Tá vendo aí? Isso aí já era quase em 36, se não em 36 Foi, já né? era. Então ele perdeu, né? Aqui Interessante. em Lagadiço. Então, ele não gosta, não falava, evitava de falar Zé Rufino, que era uma desvantagem para ele. Você já viu, poucas histórias foi Maranduba, né? Sim. Parece que perderam gente lá em Maranduba. Muita né? gente. E lá em Serra Grande também, e Serrote Preto. Eles evitavam. Serra, eles evitavam. Eles evitavam de perda de... Era um código. Olha, Roberto, Perfeito. existe o código. Toda família tem um código. Só que quem sabe desse código é você, sua mãe e sua família. A polícia volante também tinha um código. O código não espalhar a perda, né, de soldado, Assim como os cangaceiros faziam, até dando o mesmo nome a mesmo outro. nome, tem um código e pouca gente sabe disso. Então, largar disso, uma história dessa. Ficou ali na casa do seu, quando você saiu hoje aqui, a casa do seu Benício lá. Tio Benício, que é irmão do meu avô, Antônio Porfírio. Né? E aí eu perguntava às vezes ao meu Antônio Porfírio, ao meu avô, por que o senhor dessa idade tem pouca história com Lampião? Aí ele dizia, para brincar comigo, meu filho, seu avô, o tempo todo era trabalhar. Isso é coisa da família de sua mãe. Dos guerreiros. Tirando onda, né? Por isso esteve lá, veio com o Dadá, a turma dele, e realmente, como o Dadá diz, tudo arrumado. Chegou lá na fazenda Umbuzeiro, aí pediu apoio. Meu avô estava na casa de farinha, fazendo a farinha, né? Farinhada, né? E aí que ele vendia em Carira, aqui. Seu avô, pai de Pedro? Não. Só para não misturar. Pai do meu pai. O pai de seu pai, seu Porfírio. A piada que ele deu. Porfírio. Que ele não se metia com... O velho Porfírio. O velho Porfírio. Aqui, o comércio daqui de Alagadiço não era com Frei Paulo. O comércio de Alagadiço era com Carira. Frei Paulo era pequenininho. A identidade, mas Carira era povoado de Frei Paulo. Era. Entendeu? Mas divisa, a pujança do comércio era maior. Em Carira. Em Carira. Então meu avô fazia a farinha, ele era cambueiro. O que é cambueiro? Pronto, cambueiro é uma expressão que no sul chama tropeiro, né? Pronto, o cambueiro é que fez o Nordeste. Isso. Que fez a riqueza desse país. Era aqueles burros. Almocreve. Aqueles vários burros, onde levava mercadoria, que ele dava aquele... Balaio. O cipó, pá! Parecendo tiro. Já viu isso? O chicote. O chicote, pá! Tiro da pé, entendeu? Então ele comprava mercadoria em Maruim. Que era o polo. Ele comprava em Maruim. Tem o porto lá. E comprava arroz lá no Baixo São Francisco, em Propriá. E arroz era muito difícil naquela época. Ele trazia. Ia vender em Carira. Aí com isso, era um homem pobre, mas comprou essa terrinha e tornou um fazendeiro. Era Almocreve. Por conta disso. Aí, voltando, Curisco veio do Bate-Queri, chegou lá, ele na farinhada dele, botou a cabeça na janela da casa de farinha. Aí meu avô, ele pediu, né, permissão para entrar, né, era o código de Curisco, nesse sentido. Se alimentou bem
tinha um rio, foram lá, se banharam no rio não, desculpe, no tanque, né? Chama tanque aqui, Aguada Tanque. Se banharam, né? E seguiram em frente. Foi um momento que meu avô teve contato do parto do meu pai. Essa história, né? Ele conta. Né? Ele contou. Mas tem um episódio aqui de João Atanásio. O seu João Atanásio tinha uma venda ali, onde é hoje Soziel, vizinho ao Antônio Chiquinho. Na praça, no finalzinho da praça. Tem uma venda ali e seu João Atanásio comprava mercadoria em Carira. O polo. Na volta da Lagoa Nova, Zé Baiano e seu grupo mandou ele parar. Seu João Atanásio era um homem organizado financeiramente, era um homem que não gastava à toa. E a família prosperou, né? Prosperou. Tem filho dele que mora em Brasília. Todo mundo ali prosperou. É uma família organizada. Seu João Atanásio, homem organizado, não parou. Coragem dele. E aí Zé Baiano deu 3 tiros de mosquetão. Na direção Só dele. não morreu por causa do burro chamado burro Viadinho. Porque ficou se mexendo? Não, porque ele botou o nome do burro Viadinho. E ele agradecia esse burro por não ter morrido por causa do burro. Por que que o burro... Ele chamou de Viadinho. Vou perguntar a Alonso, que é o filho de seu João Atanásio. Por que seu pai chamou o burro de Viadinho? Vamos entrevistar ele. Eu nunca me interessei por isso, não. Vamos encontrar e vamos perguntar. É fácil encontrar gente. Deve ser porque pulava muito. É fácil encontrar com o Alonso. Ele tem uma pousada ali na Rua do Acre. Qual é o nome da pousada? Aracaju. Qual é o nome da pousada? Pousada Sergipana. Ele vai contar. Eu nunca perguntei por que chamava o burro de Viadinho. E a gente vai perguntar. Né? O burro Viadinho foi que salvou o seu João Atanásio. Deve ser porque pulava muito. Na hora que deu o primeiro tiro, errou, aí ele deu logo 2 saltos, aí... É. Agora, que coragem, né? É muita não coragem. Parou, arriscou a vida, né? Aí... Pronto. A gente, foi 3 histórias, a gente contei aí, Rapaz, 3 ou 4, não é? boa demais, É? boa demais. Aí vamos lá. Fizeram o monumento e aí chega no onde eu quero, que é o museu. Você começou a coletar, que eu digo por mim, que eu viajando toda hora, um chega, aí ó. Eita, pô. Deixa bonito até os cachorros aqui, é bom filmar, pra mostrar aqui, né? Eu quero falar que aqui são 10 mil metros quadrados de museu, hein? Fala. É. Ó, aí a gente tem, em 2009, que eu sei que é todo um projeto, mas aí em 2009 a gente começa a ter fisicamente um espaço para chamar de museu. Certo. O espaço aqui existia, na sua cabeça já existia todo um projeto, toda uma ideia. É. E por quê? Por quê, Porfírio? O que é que você entende de importante, a importância de se ter um espaço desse de preservação? Bom, eu acho que foi um projeto. O projeto foi primeiro o encontro cultural, depois foi o lançamento do livro, o memorial lá, que a gente chama aqui, a gente dá o nome dos bandidos, certo? Não desmerecendo, mas é o linguajar que se usa aqui no povoado Lagadiço. Depois do memorial, o museu completou o ciclo do projeto. Agora aqui, Robério, o museu são 10 mil metros quadrados. O museu tem a casa grande, tem a casa de farinha e tem uma biblioteca. Basta você ver aqui o espaço. É grande. Entendeu? É grande. Não E fica restrito só a casa grande, né? E aqui o que acontece? É o início, né? Que o museu ele vai evoluindo. Como não tem recurso, como o recurso é próprio, não recebe recurso federal, nem verbas públicas, como aqui o recurso é próprio, tem que ser dentro, né? Devagar, limite, mas né? Com eficiência para chegar ao planejamento. Né? Não adianta eu começar uma casa pelo telhado, tem que começar pela base e começar devagar. Se eu tivesse alguma verba, já estava aqui maior, em outra dinâmica. Mas não tem, significa que a gente tem aos poucos. Queira ou não queira lá o memorial, por exemplo, você fala aqui só desse espaço, eu já enxergo
pouquinho mais amplo. Eu acho que o próprio Alagadiço ele faz parte dessa história. É o museu ao ar livre. Você tem aqui o espaço e Lagoa Nova acho que são extensões de tentáculos de um grande projeto. O grande projeto ainda está por vir, ainda está para o futuro. Eu vou dizer por quê. Tem aqui o Bate-Querer. O Bate-Querer. Né? Tem a Lagoa Nova. Toca da Onça. Toca da Onça. Fazenda São Mateus. A Fazenda São Mateus aconteceu o episódio em Alagadiço que Zé Baiano se chateou. Né? Porque tinha um morador de Alagadiço que espantou. No dia que Lampião foi para casa lá do seu Melquildes, que soltou os cavalos, né? Esse cidadão que soltou os cavalos, Lampião, que o Lampião mandou segurar, e ele deixou os cavalos. Era um pouco. Ele tinha a mente dele um pouco mais fraquinha, e soltou os cavalos. E quando chegou lá na Fazenda São Mateus, Zé Baiano lembrou, mas lembrou depois, que ele fez medo aos empregados, que eu vou contar essa história com calma, do leite que ficou tudo, né, derrubado no chão, que ele deixou os vasos do leite tudo, né. E tem a Fazenda São Mateus. Tem as pias. As pias, é interessante mesmo. As pias, né? Não é as pias lá de Carira. Não, é as pias daqui, né? As pias daqui. Seuzinho Barbosa, o dono das pias, que culminava o banditismo, Lampião ia lá. Eu chamo aqui, se você for lá, você já esteve lá nas pias? Não. Você precisa ir lá. Tem uma casa, você já viu o Paternon da Grécia. De Antenas. Eu batizo. Tem mais de 10 colunas. Eu nunca vi um negócio daquilo. Eu nunca vi um negócio daquilo. Eu vi num panfleto Eu nunca vi uma casa que tem mais de 10 colunas. Tem uma foto num panfleto seu. É bonito mesmo. É o Paternon, tá lá, sozinho no meio do mundo. Abandonada? Tá, tem um fazendeiro, que é o dono, né? O seu Lacerda, mas tá lá. Olha que bonito, né? ó. É uma obra de arte. É uma obra de arte, tá lá. Né? Então as pias têm história. Zé Baiano uma vez foi lá. Então, tudo isso. Aí, pra vir aqui, Porfírio, paga pra entrar aqui? Não. Aqui não cobra. Por quê? É uma história triste. O banditismo rural é uma história triste. Como é que eu vou ter lucro? Tá escuro, não tá não? Como é que eu vou ter lucro de uma história dessa? Você se aproveitar, né? Não. Então aqui, a entrada é franca. E pra gente encerrar, porque esse é o nosso primeiro encontro, ainda nós vamos dar umas voltas aí com calma. Então, de hoje a 8 no caso, hoje é sábado, hoje não, a entrevista está acontecendo no sábado, dia 20. Eu vou colocar amanhã, no caso o pessoal vai começar a assistir no dia 21, 21 de abril de 2019. Dia 27 de abril de 2019. Vai acontecer algo aqui. Já vamos deixar até o convite aí pro pessoal. Me lembrei de uma história agora. Pode falar. Não. Fazer justiça a Chico Mulungu. Bota o povo aí na história. Chico Mulungu era um cidadão de Alagadiço, que a irmã dele casou com ex-intendente, com o intendente de Frei Paulo, da família de gente de Posse. E a irmã dele, né, tem um neto que chegou desembargador, presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, sobrinho de Chico Mulungu. Chico Mulungu, toda autoridade, Chico Mulungu não era autoridade, mas a família de estirpe, e conhecia Zé Baiano. Repara aí que história. E Chico Mulungu acertou com Zé Baiano, que levava comida para Zé Baiano, quando não era, porque então Chiquinho não ia perder tempo, tá levando comida para Zé Baiano. Tinha as pessoas, né? Então Chiquinho estava no nível, certo? Quem levava é Chico Mulungu, Acelino, não Acelino. Que matou Zé Baiano. Não, Acelino. Do cabra do Lampião. Sogro do meu tio. Acelino, sogro do meu tio. Tem a história de Acelino também. Chico Mulungu acertou com Zé Baiano, dizendo: Zé, eu vou chegar em Alagadiço e vou xingar você para desconfiar. Que não tem nada com tu. Para disfarçar. Só que ele usou uma palavra errada. Eita. Ele pegou o punhal, chegou na pracinha ali e gritou. De meia-noite ele gritava:
Apareça, Zé Baiano, seu corno, Eita porra. que eu quero torar você no punhal. Aí usou a palavra-chave, Ele corno. dizia isso e o povo dentro de casa, Chico tá doido, é? Chico Mulungu tá doido, é? Aí ele foi dizer a Zé Baiano. Zé Baiano não ligou, mas quando ele disse, e você me xinga de quê? De corno. De corno. Mas... Zé Baiano tinha trauma com Lídia. Era. Pegou o punhal, quase sangra Chico Mulungu. Tá, cortou ainda. Chico Mulungu desapareceu dessa região. Pois. Aí só vai ter no Chico Mulungu, depois que Zé Baiano morreu. Rapaz, essa... Mas, É. pô, negocinho bom, o cara É. me xinga, mas não me xinga. Então, essa história parece um pouquinho com a de Antônio Chiquinho quando ele foi levado pela primeira vez. Não teve essa história que ele foi levado daqui para servir de guia bem no começo pro Lampião. Papião. E aí ele no caminho, se aceitou, não tinha problema. Ele foi levar, É. aí ficou claro a história, ele foi levar para a fazenda de Napolemide da Costa, Aham. entendeu? E o povo não entendia, pensou que ele estava sendo sequestrado. Aí quando ele voltou, pô, rapaz, o homem ele deu sorte, né? Foi, e ele não ia dizer. Ele tava era, com os Ele não- amigos. Com os amigos, ele não podia dizer, entendeu? Ainda estava, entendeu? Porfírio, deixa eu... Pra gente finalizar com o convite, tem uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer. Na sua opinião, você acha que tanto... Porque no dia lá da exumação, Certo. Pedro Guedes e Antônio Chiquinho Estava sob custódia. estavam sob custódia e vieram... Vem aqui. Estava sob custódia. Em Aracaju. Não, eles vieram, Não, eles vieram pra cá. sob E esperaram, custódia. esperaram as... Então, Não, eles esperaram não, eles vieram sob custódia, rapaz. sim. Se não comprovasse que era Zé Baiano, ele ia voltar preso. Eles estavam Eu presos. tô entendendo. Eles foram lá, falaram por feito lá. Doutor Eronido agradeceu, mas agradeceu com raiva. Porque Aí deram eles todo- vieram sob custódia, ou seja, eles vieram para provar que era Zé Baiano. Se não fosse, eles iam voltar presos. Eles estavam presos sob isso custódia. aí foi, Tá entendendo? foi extremamente... Mas aí, na sua opinião, Antônio de Chiquinho e Pedro Guedes, eles estavam mais pra coiteiro ou cangaceiro, de tanto que eles andavam juntos? Não, repare bem. O poder público foi que envolveu Pedro Guedes e Antônio Chiquinho nessa história. Poder público maior, o governador. A mando de quem? De um amigo deles, que era deputado. E o deputado amigo de quem? Né? Cunhado do Nona Rego. Uhum. Então eles ficaram ali numa situação, entendeu? É o poder público mesmo, o Mas a governador. sociedade aqui, elas viam esse contato, ela enxergava esse contato. Não era bem aberto não. Só os mais íntimos, né, que sabia que Zé Baiano tinha esse apoio deles aqui. É mesmo. Não. Entendi. Agora Não eu era pra entendi. ninguém saber não. Ah, Tem um casamento aqui de Zéinha, irmão do seu Olívio Pereira, que Zé Baiano participou do casamento todo de branco, de terno branco. E o povo perguntava, quem é esses homens? Esses homens é do norte. amigo, Entendeu? Na procissão de Nossa Senhora da Conceição, ele vinha toda a festa, Zé Baiano estava aqui, no fundo da Catão Chiquinho, bebendo. Como era que Zé Baiano era chamado? Bom, ficou comprovado, Acelino não o cangaceiro, mas um filho de Alagadiço, que é sogro do meu tio, Zé Porfírio, estava no roçado, na limpa, né? Limpando lá o roçado dele, lá pro lado dos Guedes, da banda dos Guedes. E chegou demundado, mais ou menos, quase meio-dia em ponto. E foi em direção a ele e disse, olha, o capitão quer falar com você. E Acelino ficou assustado. O capitão pensou que era Lampião. E quando viu, saiu aquele homem do mato, a fera de Xorroxó. E disse, olha, a partir de hoje deu várias moedas, né, que resolveu o problema de Acelino por uns 6 meses. Olha, uma parte é sua e outra parte se traga de massas. Ninguém chama na época bolacha não, era massas. Massas é pão. Ninguém vai lá pão não, entendeu? Era massa. Massa, traga massa, né? E açúcar e café. Agora,
sujeito, se você dá com a língua nos dentes, você vai morrer. E a Celino passou a vida toda, né? Levar o material, porque Tony Chiquinho e Pedro Guedes já tinham mais dificuldade. Ele procurou uma pessoa mais simples, entendeu? Um cidadão mais simples, para fazer. Pedro Guedes, né? Tinha padaria? Bom, Pedro Guedes não tinha padaria. Zé Baiano mandou Pedro Guedes, tio Pedro, construir uma padaria que era para fornecer pão, massas para Zé Baiano. Lá nos Guedes? Lá nos Guedes. Lá nos Guedes, né? Tá caramba. Porfírio, é o seguinte, tem muita história. Tem, aqui a Alagadiço tem muito mais. Né? Nós vamos fracionando, demos uma geral. Esses lugares que nós falamos, com o tempo nós vamos lá. Vamos lá um dia nos Guedes, vamos lá na casa, no Pantenon. Tem vamos lá no Bate-Querer, nas Três Cancelas. Zé de Geraldo, que é o fazendeiro, que enganou que enganou o Lampião, Zé de Geraldo. Viu? E aí nós lá temos... de sua terra, ele é lá de Itabaiana, Zé de Geraldo. Ó, o que é que vai acontecer dia 27? Vamos lá. Bom, 27 vai ter... De abril de 2019. De abril, sábado de hoje a 8, 27 de abril. No caso de ontem a 8, que o programa vai amanhã. Pronto, 2019, né? Sábado de 27, dia 4, 27 e 4. Os 10 anos do Museu do Cangaço Povoado Alagadiço. E primeiro núcleo da Academia de Letras Suíça. O núcleo de Sergipe, completa o primeiro ano. E aí, Iovange, para que o nome, né? Iovange, eu já disse aí. Eu achava que o senhor era difícil. Iovange, lá em Salvador, me procurou, né, no encontro que teve lá, e fez a proposta da gente fazer. E estamos fazendo agora aqui essa festa que vai ter 27 de abril. E a entrada? Convido a todos. Paga para entrar aqui. Eu pergunto logo, paga para entrar. Não. É que é a primeira coisa que pergunta, Porfírio. Vai ter um encontro, a parte formal de manhã, e depois só grupos folclóricos, né? Isso aí, vários Aí grupos. vem agora nosso amigo lá de Poço Redondo, Beto. Patriota, Beto Patriota. Beto, Como é, Nininho? Como é o nome do filme? Secas Tristes. É porque eu só quero chamar Vida Seca. Secas Tristes. Grazi, um abraço também. Aí vem o grupo Beto. de Bacamarteiro, lá de Carmópolis. Bom. Vem a quadrilha Balança Mas Não Cai, né? Salomão de Itabaiana. De Itabaiana. Agradeço aqui ao prefeito que mandou a quadrilha. Vem de São Cristóvão, o prefeito também está vindo, está mandando a Massa também. É um grupo folclórico lá de São Cristóvão. Cristinápolis. Está presente também. Né? É um encontro Enfim, de cultura. Rapaz, né? Rosário, né? Olha. Rosário do Catete está mandando também. Enfim, rapaz, e o próprio, né? Aqui Frei Paulo está mandando também, né? Quero agradecer aqui o prefeito antes das canas, né? Grande Anderson, né? grande amigo. Tá dando esse apoio grande aqui. Irmão. Um jovem brilhante aí que se faz presente ao Grande evento Anderson. cultural. Telefonei para ele na mesma hora. Disse, olha, prefeito, quero que você indique uma pessoa para a reunião. Ele disse, não vou indicar não, eu vou. Rapaz, tem que ser assim. Ele é bom. Tem que ser assim, entendeu? Pessoa Depois jovem. faço questão de falar. Você não falava não, viu? E eu faço questão. Você não falava não. Eu faço questão. Quem apoia a cultura. Pois é. Eu encontrei ele no café. Eu fui tomar café semana passada e encontrei ele. Não, primeiro eu encontrei ele no shopping, lá de Itabaiana. Aí ele sentou, aí eu comecei a disse, rapaz, muito obrigado aí pela força. Aí ele começou a elogiar tudo isso aqui, ele dizendo que tem que realmente valorizar, que é nosso e tudo. E eu dou o maior apoio, independente se é político, se é comerciante, se é pessoa comum, assim. Existe pra mim quem apoia e quem não apoia a cultura. Quero estender também ao dois secretários, Vladimir, sob o comando do prefeito Anderson. E a secretária de Cultura. E o irmão dele esteve aqui, como é o nome? Nininho, da administração, esteve aqui. Nininho. Né? Nininho. Obrigado, Nininho, por tudo. Tranquilo, calmo. E a equipe no todo, né? O Mimi aqui também. Mimi, obrigado, né? Caba. Mimi já é parceiro antigo aqui, né? Ó. Enfim, é isso aí. Dia 27 de abril, venha pra cá, não paga nada. Ó, filho. Né? Valeu, meu irmão. Olha,
Obrigado. Tá ok. Já tem um tempão que a gente tenta fazer aqui esse ferro, que é uma réplica, não foi encontrado. Eu, por enquanto, tô dizendo que é réplica para não roubar, viu? Mas depois eu vou revelar a verdade. E a verdade? Depois eu revelo. Oh. Depois, quando tiver segurança, eu vou revelar. Viu? Oh. Certo? Viu? Valeu, gente. Valeu. É o Cangaço na literatura. Corta.